Toronto é uma cidade magnífica, eu gosto muito daqui, realmente uma cidade incrível, mas eu não viria pra cá se eu estivesse planejando a minha vinda para o Canadá neste momento. E nesse vídeo eu vou falar pra vocês essa minha experiência, né, de quase 2 anos morando aqui em Toronto e por que eu escolheria algum outro lugar aqui no Canadá. Então, bora pro vídeo. E o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é talvez o mais falado aí em todos os cantos, que é com relação ao custo de vida de Toronto. Toronto junto com Vancouver, são as duas cidades aí com maior custo de vida aqui no Canadá, principalmente no que diz respeito ao aluguel. Então assim, eu antes de vir para cá eu pesquisei muito, né? Enfim, Toronto, por ser a maior cidade do Canadá, atrai mesmo muita gente quer vir para cá, né? Porque é a grande cidade, a cidade das oportunidades. Mas isso é um ponto muito importante para ser levado em consideração. No meu caso, eu vim como estudante. Então a minha situação era a seguinte: eu podia trabalhar part-time, ou seja, meio período enquanto eu estudava. E trabalhar meio período, sinceramente, não é suficiente para uma pessoa sozinha. Não é suficiente para pagar um aluguel, para ter uma vida aqui em Toronto. Eu só consegui porque eu também tinha um emprego no Brasil, ou seja, eu tinha um emprego remoto no Brasil e um trabalho meio período aqui. Mas isso não é a realidade da grande maioria das pessoas que vêm para cá. Então, para quem pensa em vir para o Canadá para estudar, para fazer um mestrado, para fazer qualquer coisa, eu pensaria muito bem nessa questão do custo de vida, do preço de aluguel. Eu pensaria em outras cidades com custo de vida um pouco melhor, porque aqui em Toronto é puxado. E também para quem vem com PR, né? Tem gente que consegue a residência permanente já ainda estando no Brasil, enfim. E aí pode vir para qualquer lugar do Canadá. Isso é um benefício muito bom, né? Você pode escolher para onde você quer ir. E aí às vezes as pessoas já vêm e escolhem Toronto de cara. E mesmo nessa situação, eu também não viria para Toronto. Eu pesquisaria um pouco melhor, porque você chega aqui com visto de residência permanente, mas você tem que chegar e arrumar um emprego, correto? E até você arrumar um emprego, você começar a ter renda aqui no Canadá, você vai estar gastando em dólar o seu dinheiro que você tem em real. Então, é um pouco melhor a situação para quem vem com o PR, mas mesmo assim, eu ainda consideraria muito fortemente essa questão do custo de vida. Para vocês terem ideia, a minha situação aqui, eu divido uma casa com mais 5 pessoas. Em um quarto eu pago $900. Isso é um preço baixo, tá? Foi um baita de um negócio que eu consegui. E assim, com $1000 às vezes você consegue alugar um apartamento só pra você em outros lugares do Canadá, pra vocês terem ideia. E eu nem moro em downtown, eu moro a meia hora de downtown aqui de Toronto. Então assim, o custo de vida é puxado, é um ponto muito forte pra se pensar pra quem vem aqui pro Canadá. O segundo ponto é mais voltado para quem vem estudar, né? Eu estudei Business, um diploma de Business, um curso de 2 anos de Business aqui em Toronto. Eu até anotei aqui, né? Eu fiz uma colinha aqui no meu celular, como sempre. Por que eu não viria para Toronto para estudar Business? Ou, eventualmente, talvez eu nem estudasse Business se eu estivesse no Brasil hoje planejando a minha vinda. Porque eu achei que é muito generalista. A sirene começou. Pera aí, gente. Enfim, é só começar a falar aqui que começa a limpar o lixo aqui da praia, do parque, sirene, enfim. Voltando, talvez eu nem faria business se eu estivesse planejando a minha vinda hoje. Talvez eu faria um curso mais técnico ou alguma outra área, alguma área mais de gestão, mais específica. Eu não me arrependo completamente de ter feito business, porque o lado bom de business ser generalista é que eu tenho uma ampla gama de... uma formação ampla, né? Eu consigo um emprego em várias áreas, não é específica. Mas não sei, eu olhando hoje, depois que eu terminei, eu acho que talvez eu teria curtido mais o curso se eu tivesse feito algum outro curso, às vezes mais técnico, em outras áreas aqui do Canadá. Alguma área mais voltada para geologia, talvez, que é uma coisa que eu gosto muito, tem a ver com a minha formação no Brasil, mais voltada para engenharia, enfim, qualquer outro curso. E aí, eventualmente, também não viria para Toronto por conta disso, porque Toronto é bem focado em business, né? E tem outros lugares do Canadá com outras opções de curso, talvez mais interessantes, né? Aqui tem muito isso de, por exemplo, na região de Niagara Falls, aqui tem cursos específicos para quem quer estudar vinicultura. E não tem esse curso aqui em Toronto, porque não faz sentido ter. Então, essa relação curso, cidade, região do país, também é necessário a gente estudar bem, né? Pesquisar bem, para fazer a melhor escolha. O terceiro ponto que eu anotei aqui é que estudar em Toronto é desfavorável para quem deseja emigrar por meio dos estudos. Então, essa é uma questão assim, eu nem falo muito de imigração aqui,
porque eu não sou consultor regulamentado. Mas o Canadá tem vários processos de imigração, cada província tem os seus processos, tem o processo federal, enfim, tem vários processos. E hoje eu sinto que estudar business em Toronto é tipo assim, é a última das opções que te ajudaria aí num eventual processo de imigração no futuro. Às vezes, estudar business às vezes em outros lugares aqui de Ontário talvez seja o melhor, porque você ganha mais pontos ali no processo provincial de Ontário, mas enfim, não vou entrar nessa seara. A única questão existem cursos e locais que facilitam a sua imigração de acordo com o seu perfil também, né? Então, algumas províncias, elas precisam mais de imigrante do que Ontário, Toronto, propriamente dita. Então, às vezes é mais fácil, você consegue mais pontos nos sistemas provinciais, enfim, o seu perfil vai ditar muito aí também como é que você se adequa a esses programas de imigração. E certamente, business em Toronto não é, assim, a melhor opção para quem deseja migrar, a não ser que o seu perfil já seja assim, excepcional, muito bom, inglês top de linha, francês bom. Aí você pode fazer o que você quiser, porque não vai ter muita influência. O próximo ponto, cadê? Eu anotei aqui que aqui tem muitas oportunidades, mas também muita competição. Esse é um ponto interessante, assim, aqui realmente, por ser a maior cidade do Canadá, realmente tem muita oportunidade, principalmente na área de negócios, administração, finanças, isso tem muita oportunidade mesmo, mas em compensação tem muita competição, né? Tem muita gente qualificada aqui, é difícil você conseguir um emprego bom, assim, aqui em Toronto, justamente por conta dessa competição. Para empregos de entrada, eu sinto que é o seguinte, todo lugar está contratando, todo restaurante que você passa, você vai andando na rua, tem lá a plaquinha que eles estão contratando, cafés, enfim, tem muita opção. Só que por conta dessa competição alta é importante que você também fale um inglês bom, né? Então, assim, se você tem um perfil um pouco mais fraco, vamos dizer assim, com inglês um pouquinho mais intermediário e tal, talvez você sofra um pouquinho aqui em Toronto por conta disso, porque aqui tem muita gente, tem bastante gente qualificada, e às vezes pode ser que você se frustre um pouco nessa sua procura por emprego, por oportunidades aqui em Toronto, justamente por conta dessa competição. Às vezes se você vai para uma cidade um pouco menor, aqui em Ontário mesmo, ou alguma outra região do Canadá, às vezes a competição é tão baixa que mesmo você tendo inglês intermediário, às vezes você consegue, né? Ou mesmo no Quebec com francês, enfim, né? O Quebec é um mundo à parte aí. Então você tem que estar bem afiado, assim. Se você vem para Toronto, é muito importante que o seu perfil esteja bem adequado para que você venha para Toronto, né? Então, com inglês bom, como eu já falei, enfim, você tem que estar um passinho à frente aí, um currículo já bem montado, enfim, para você entrar nessa competição com capacidade mesmo de competir com os demais competidores. E o próximo ponto que eu anotei aqui é ritmo de vida muito corrido. Isso assim, eu sou de São Paulo, capital, então para mim Toronto tem um ritmo corrido no padrão canadense, mas não se compara com São Paulo. Mas é o seguinte, aqui realmente assim, aqui é mais parecido talvez com os Estados Unidos, assim, meio que o workaholic, sabe? E também por conta do custo de vida alto, as pessoas têm que trabalhar muito, é muita correria, sabe? Eu sinto que aqui, apesar de eu achar ainda que nem se compara com São Paulo, como eu já disse, na questão do tempo, as pessoas são mais workaholics, assim, sabe? É mais ritmo de cidade grande. Eu particularmente, eu não sei, eu não curto muito, assim, eu gosto de um estilo de vida um pouco mais tranquilo. Então até por isso talvez eu não viria para Toronto hoje, eu escolheria uma cidade um pouco menor, que não fosse minúscula, né? Mas uma cidade um pouco menor, que me desse uma vibe um pouco mais de cidade de interior, sabe? Que é mais a minha cara, assim. Eu acho que eu me adaptaria melhor, juntamente com outros pontos positivos que uma cidade menor me teria, né? Custo de vida mais baixo, enfim, menos competição, tudo que eu já falei aqui. E o último ponto que eu anotei é com relação ao acesso à vida selvagem, aqui é mais dificultado. Isso é um ponto que, óbvio, não é mandatório, não é uma coisa assim, nossa, só por causa disso, mas assim, é um ponto importante também, né? Eu que morei em Vancouver, por exemplo, Vancouver tem um acesso muito mais fácil às montanhas. Se você quiser fazer trilha, esquiar, você está muito perto das montanhas, é muito fácil ter esse acesso. Aqui em Toronto tem muitos parques na cidade, mas não tem esse acesso fácil à vida selvagem. Se você quer ir para um parque, alguma coisa, não é fácil. Você não consegue ir de ônibus, que nem em Vancouver, por exemplo. Ou, por exemplo, Calgary, que você está ali a 1 horinha só das Rocky Mountains. Aqui é mais longe, é mais difícil o acesso. E eu sou uma pessoa que gosta muito da natureza, de fazer trilha, de aproveitar essas coisas. E aqui em Toronto, em quase 2 anos, eu não fiz nada disso. Porque é mais longe, é mais difícil o acesso. Tipo, eu não tenho carro aqui.
então acaba sendo um pouco mais difícil. E além, isso até é um ponto, né? É mais difícil de eu ter um carro aqui por conta do custo de vida. Às vezes se eu estou numa cidade um pouco menor, talvez eu precisaria do carro, porque não teria uma infraestrutura que me desse a possibilidade de não ter carro, mas eu não gastaria tanto, eu conseguiria comprar um carro com mais facilidade, com seguro um pouco menor, enfim. Então esse é um ponto também bem importante para mim. E por esses motivos eu talvez não viria para Toronto hoje. Eu escolheria talvez até outra província, talvez eu nem considerasse Ontário. Eu pesquisaria um pouco melhor, iria para algum lugar que fizesse um pouco mais de sentido para mim. Mas essa é só a minha opinião, a minha experiência. E cada um tem um perfil, cada um tem um jeito, cada um faz a sua pesquisa. Só quis trazer mesmo a minha opinião neste vídeo. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre como foi a minha experiência estudando no college aqui no Canadá, eu tenho esse vídeo aqui que pode ser interessante para vocês. Nele eu contei a minha experiência estudando aqui no college, aqui em Toronto. Valeu, tamo junto!